Sabe quando a gente lê uma lei e foca só nas palavras? Pois é. E se o verdadeiro segredo não estiver no que a lei diz, mas sim no que ela foi criada para fazer? Essa é uma ideia que muda completamente as regras do jogo, e é sobre ela que vamos conversar. Fazer essa pergunta, para que a lei existe, muda a nossa perspectiva. Em vez de ficar olhando só para trás, para o texto que foi escrito no passado, a gente começa a olhar para frente. A questão passa a ser qual é o objetivo que essa lei quer alcançar no mundo real. Então, a gente para de ficar preso às palavras ali no papel e começa a investigar a verdadeira missão da lei. E olha, essa é uma virada de chave fundamental na maneira como a gente entende a própria ideia de justiça. Mas afinal, por que essa mudança de foco é tão importante? Porque às vezes, seguir a lei ao pé da letra pode levar a resultados, bem, completamente sem sentido e até injustos. Imagina só a cena. Uma lei que, se for aplicada direitinho como está escrita, acaba indo contra o próprio senso de justiça que ela deveria defender. Parece loucura, mas acontece. E é exatamente nesse ponto que a simples leitura das palavras mostra que não é suficiente. E para resolver esse tipo de impasse, surge uma abordagem diferente. Uma que não fica amarrada no que a lei diz, mas se concentra no que ela foi criada para realizar na prática. E essa abordagem tem nome. É um método teleológico. Telos é uma palavra que vem do grego e significa fim ou propósito. E a ideia aqui é de fato revolucionária. A lei não é um texto morto, um pedaço de papel, e sim uma ferramenta viva. E para usar bem qualquer ferramenta, primeiro a gente precisa entender para que ela serve. Agora, olha só que interessante essa comparação. O método gramatical foca no significado literal das palavras. O histórico tenta voltar no tempo para descobrir a intenção de quem escreveu a lei. Já o teleológico, esse vira o jogo. Ele olha para frente e faz a pergunta de ouro. Para que essa norma serve hoje? Essa mudança de perspectiva é o pulo do gato. Certo, mas como se descobre esse tal de propósito de uma lei? Não é um palpite? Um achismo? Na verdade, é um processo de análise bem estruturado. É um processo bem lógico, dividido em 4 passos. Primeiro, qual o objetivo oficial da lei? Segundo, qual era o problema na sociedade que ela precisava consertar? Terceiro, que efeitos práticos ela quer causar? E por fim, com tudo isso em mente, qual interpretação da lei faz mais sentido para alcançar esse objetivo? E tudo isso não é só teoria, não. Esse método tem consequências muito, mas muito reais, moldando a justiça no dia a dia das pessoas. O ponto crucial aqui é que esse método dá ferramentas práticas para garantir que a lei não fique ultrapassada, sabe? Ele permite que a justiça se adapte e continue fazendo sentido no nosso mundo que está sempre em transformação. Na prática, isso acontece de 3 maneiras principais. Às vezes é preciso ampliar o alcance da lei, outras vezes o contrário. É preciso restringir o que está escrito. E, o que talvez seja o mais importante, é possível atualizar uma lei antiga para os desafios de hoje. Vamos pegar um exemplo perfeito de atualização. O Código de Defesa do Consumidor é de 1990. Naquela época, ninguém sonhava com o e-commerce. Mas o propósito da lei, que é proteger a parte mais frágil da relação, o consumidor, foi usado para adaptar a regra e garantir que quem compra online também esteja seguro. Outro exemplo poderoso vem da Lei Maria da Penha. O objetivo dela é proteger a mulher de forma integral. Por isso, a interpretação foi ampliada para ir muito além da violência física. Ela hoje abrange abuso psicológico, financeiro, porque o propósito da lei é a proteção completa. Por outro lado, a interpretação também pode restringir. Pensa na imunidade parlamentar. Ela existe para garantir a liberdade do debate político, certo? O propósito não é criar uma proteção geral contra a lei. Então, o propósito, nesse caso, acaba limitando o alcance do texto. Mas é claro que, como toda ferramenta poderosa, esse método não é isento de riscos. É preciso encontrar um equilíbrio muito delicado entre a flexibilidade para fazer justiça e a segurança jurídica que todos nós precisamos. E essa imagem aqui captura perfeitamente essa tensão. De um lado, temos vantagens incríveis. A lei evolui, se adapta, busca a justiça real. Do outro, existem críticas sérias. O risco da interpretação ser subjetiva demais, ou até de ser manipulada para chegar a um resultado específico. As vantagens são enormes, não dá para negar.
Com essa abordagem, a lei não fica parada no tempo. Ela acompanha a sociedade, se adapta a novas tecnologias e busca uma justiça que realmente funcione no dia a dia, evitando aquelas decisões que a gente olha e simplesmente não entende. No entanto, as críticas são muito sérias. Quem define qual é o verdadeiro propósito? Se essa definição for muito subjetiva, abre-se uma porta perigosa para que o intérprete imponha sua própria visão em vez de aplicar a lei. É o risco real de o juiz se tornar o legislador. Então, como é que a gente concilia esses dois lados? Talvez a resposta esteja em ver a lei não como um texto sagrado e imutável, mas como que ela realmente é, uma ferramenta. Essa frase resume perfeitamente a nossa jornada até aqui. Uma lei não é só um conjunto de palavras num papel. É um instrumento vivo, com uma missão clara a cumprir no mundo real. No fim das contas, a grande lição é esta. A gente deixa de ver a lei como um livro de regras estático, empoeirado, e passa a enxergá-la como uma ferramenta dinâmica, um instrumento para construir uma sociedade mais justa que se adapta para continuar relevante. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se a lei é uma ferramenta dinâmica e não um código fixo, a questão sobre quem tem o poder de interpretar e adaptar seu uso se torna mais crucial do que nunca. É algo para a gente pensar, não é?